TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. A luz que vem de dentro. Suicídio, depressão pós-parto e terapia de vidas passadas são assuntos que fazem parte deste emocionante enredo. Espíritos encarnados e desencarnados passam por situações extremas até perceberem a centelha divina que todos carregam no seu íntimo. Acompanhá-los é uma jornada de aprendizagens e de emoções. Conheça os insondáveis caminhos do amor e da ajuda espiritual. Eu venho trazer hoje um tema a vocês que eu acho que é o que nós queremos, é o que todos nós queremos, afinal de contas. Porque eu poderia fazer um pedido a vocês, com a direção da casa, pedir que me fornecessem alguns papeizinhos e que vocês escrevessem neste papelzinho um sonho que vocês têm. Não precisa ser identificado, não precisa pôr Rosário, não precisa pôr Maria João, não precisa pôr Ana, não, porque a gente pode ficar encabulado de colocar o nome. Não imaginava que a Rosário queria isso. Não, então pode escrever sem se identificar. E nós vamos colocar tudo num saco plástico e depois vamos ver os pedidos, os sonhos de vocês. E eu poderia encontrar sonhos opostos um ao outro. Por exemplo, uma jovem menina, olha, eu quero me casar. Que bacana, ela quer casar. E um outro, olha, eu quero me separar. Quero me divorciar, que não aguento mais essa vida. Poxa vida, um pensamento oposto. Vamos ver esse aqui. O meu sonho é ser astronauta. Que legal, a pessoa quer orbitar a Terra. Eu quero ser mergulhador. Eu quero ir para o fundo do mar. Eu quero sair do Brasil, quero voltar a Portugal. Eu quero sair desse país, quero voltar ao país. Eu quero fazer algo relacionado à saúde, como medicina. Eu quero fazer algo relacionado a exatas. Eu poderia pegar as respostas mais contrárias que uma teria em relação à outra. Ou eu poderia fazer de um jeito diferente. Poderia pegar duas pessoas que eu considerasse as mais diferentes entre si. Um homem e uma mulher. Um idoso e uma criança. Um homossexual, um heterossexual. Um branco, um índio. Um que é espírita, outro que não tem amor a nenhuma religião. É ateu. E todas as diferenças possíveis que possam dois seres humanos ter. Eu digo a vocês, eles querem a mesma coisa. E os que estão nos papeizinhos aqui também, diferentes ou não, opostos ou não, querem a mesma coisa. E eu vou dizer em resumo, sabe o que esses pessoais querem, essas pessoas? Eles querem ser felizes. Todos nós fazemos o que fazemos buscando satisfação, buscando felicidade. Ninguém faz o que faz para dar errado, para ser infeliz, para sofrer. E eu costumo sempre repetir, até o próprio suicida comete o suicídio porque não aguenta mais sofrer. Ele não comete suicídio porque não consegue compreender a arte moderna, porque não consegue cozinhar um prato gostoso. Ele comete suicídio porque ele está sentindo no coração dele a antítese da felicidade, o sofrimento, a tristeza e a dor. Então ele quer dar um fim nisso, mas não sabe que não acaba e depois o sofrimento é ainda precipitado. Mas o que queremos, na verdade, afinal de contas, é ser feliz. Quem busca estudar a doutrina espírita é para comportar melhor, para um dia ser mais feliz. Quem usa droga é para ter uma sensação que traga felicidade. Quem trai a esposa é buscando uma satisfação extraconjugal para ser feliz. E mesmo que busquemos em coisas erradas e ruins que nos trazem infelicidade, no fundo, a intenção do Filho de Deus é boa. Ele quer ser feliz, porque nenhum pai condena um filho se na primeira causa da existência e da vontade das atitudes dele é ser feliz. Mesmo que ele tenha errado, se eu voltar atrás, a causa, a força que o impulsionou a fazer, se for a felicidade, nós vamos perdoá-lo, nós vamos fazer de tudo para que ele possa não fazer mais essa busca por esse caminho e buscar a felicidade do jeito certo. E a ideia dessa palestra de hoje é oferecer a vocês e a mim mesmo uma breve receita de felicidade. Uma receita oferecida por Jesus para nos ver felizes. Porque se você quiser ser feliz, o Pai já falou, eu sou o caminho.
Jesus já falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por este caminho, se não for por essa escolha, por essas atitudes que nos deixarão mais felizes. Então, meus amados, essas pessoas que mesmo opositores uns aos outros buscam a felicidade, podem saber que a felicidade é algo que lá na filosofia, lá no início, muito tempo antes de Jesus, já se procurava essa resposta. O que a vida tem que ter para ser uma vida boa? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que sentir? O que eu tenho que ser, afinal de contas? E nós queremos muito atender, às vezes, a vida da matéria, achando que o mundo material é capaz de me dar felicidade, quando na verdade não é. Aqui a palavra status corresponde a uma coisa muito interessante, e eu ouvi uma definição de status que me mexeu comigo. Status é quando você compra o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para a pessoa que você não gosta, a pessoa que você não é. Veja que coisa interessante. Para que eu vou comprar uma coisa que eu não preciso? Para mostrar para aquela pessoa, mas eu não tenho dinheiro, mas eu compro assim mesmo. Eu faço uma dívida. Por que eu faço isso? Porque eu não gosto dela. Porque eu não preciso comprar nada para provar para minha mãe que eu amo. Eu provo para alguém que eu quero que ele sinta inveja. Então essa é uma definição. E vocês acham que isso vai trazer felicidade a alguém? Essa posição social, essa luta para se manter numa posição querido e agradado. O próprio mestre já falou que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, que esteja disposto a servir e não ser servido. E isso é o que a gente vem procurando entender. Quando Kardec trouxe a doutrina espírita para a gente, ele usou o modelo clássico de apresentação de uma nova ciência. E o modelo clássico era apresentado em 4 partes. Você pegava o objeto de estudo, dividia em 4 partes, e as 4 partes explicariam de um modo organizado, didático, a nova ciência. E Kardec usou, então, quando apresentou no século XIX essa doutrina para a gente. Ele pega o Livro dos Espíritos e divide em 4 partes. E a última parte, ele apresenta as consequências de se fazer isso. E essas consequências são as felicidades, ou a felicidade, ou o sofrimento. Ele apresenta: se você fizer assim, vai dar esse resultado. Se você não fizer assim, vai dar esse resultado, baseado em estudo, em pessoas que vieram trazer a informação, não em uma causa especulativa. Então Allan Kardec, apresentando para a gente este modelo clássico de apresentação de uma nova ciência em 4 partes, na última parte ele se preocupou em falar: é bom que vocês sigam esse ensinamento, porque trará o que vocês estão procurando. Trará felicidade, trará uma vontade prazerosa de vir aqui a Portugal, de vir aqui no centro do Grupo Espírita Batuíra falar, e amanhã ir para o Porto, e depois fazer. É a alegria de estar vivo, é a alegria de poder servir, é a alegria em qualquer situação. Não importa a causa que vem de fora, eu estou feliz e sou feliz e não vou permitir que isso abale. Se eu pudesse fazer assim ainda seria bom, mas eu não posso e ainda perco muito na minha felicidade, ela oscila bastante. Mas Allan Kardec se preocupou em fazer essa pergunta para nós. Ele disse na questão 921, em outras palavras, dizendo: concebe-se que na Terra o homem não pode ser plenamente feliz. Ou ele só será feliz quando quando a humanidade estiver reformada. Mas enquanto isso não vem, o homem pode desfrutar de uma relativa felicidade. Concebe-se que o homem só será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso não se verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa? Então aqui é uma pergunta. Allan Kardec faz uma afirmação: nós não podemos ser plenamente felizes ainda. Não tem como, falta um longo estágio, falta eu perder coisas que me bloqueiam a felicidade. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a humanidade não melhora, Deus dá uma migalhinha de felicidade para seus filhos, que moram aqui na Terra, seja em Portugal, Brasil, França, Espanha, Paris, onde quer que estejamos, Japão, Estados Unidos, qualquer país de primeiro mundo, Suíça, dá para ter felicidade? E a resposta é maravilhosa. Prestem bem atenção, pessoal, porque aqui já começa um grande ensinamento. Os espíritos responderam assim: o homem quase sempre é o artífice da própria infelicidade.
Mas, praticando a lei de Deus, de muitos males se poupará e poderá desfrutar de toda a felicidade que o planeta Terra tem para oferecer. Ou seja, vocês e eu é que estamos fazendo a própria infelicidade. Eu lamento, pessoal, dizer isso na frente de vocês, mas a vida está ruim porque vocês fizeram ela ficar ruim. Vocês atraíram esse problema. Não fiz nada nessa vida, sempre lutei. Nessa não, mas sabemos que a vida é uma só, em muitas fases encarnados. E ao trazermos vidas de outras épocas, outras situações, trazemos conosco erros que cometemos. Se erramos agora, onde estamos na versão melhor nossa, eu posso dizer a vocês que eu estou na minha melhor versão. Um pouco diminuída, eu queria que ela fosse um pouquinho ampliada, mas eu poderia dizer, eu nunca fui tão inteligente como sou agora, porque senão eu estaria retrogradando no processo evolutivo. E Allan Kardec diz, ninguém retrograda, todos caminhamos para frente ou estacionamos. E digo a vocês, vocês também estão no momento melhor. E se erramos nesse momento melhor, imagine o que já fizemos. Imagine em outras circunstâncias, imagine com situações onde tivemos o poder nas mãos. Porque se você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Você vai ver o que ela é capaz de fazer. O único que tinha poder para fazer o que quisesse e não fez, foi esse aqui. Tinha poder para o que bem entendesse. E na hora que foi contra ele, ele se entregou, acabando com o plano de Judas. Mas, então, é importante entendamos. Nós somos os artífices da própria infelicidade. Mas, se praticarmos uma tal lei de Deus, vamos nos poupar de muita infelicidade. E além de nos poupar, vamos poder desfrutar de toda a felicidade que o planeta tem para oferecer. E que é bastante, pessoal. Não é pouca, não. É como se eu falasse, o Henrique vai na escolinha dele e ele não pode fazer o que eu faço, de vir aqui para Portugal, de falar. Mas ele é muito feliz no mundo que ele já vive. É como se eu tivesse um mundo pequeno como o nosso, não de global e tamanho, mas de felicidade, mas já é demais. E eu não posso sentir mais. Eu não tenho estrutura psicológica para receber mais felicidade ainda. Mas se eu puder receber, é grande demais já. Não abro mão dessa felicidade. Não abram vocês mão dessa felicidade que Deus quer e está oferecendo o tempo todo. Então, aprendemos, nós somos responsáveis pela infelicidade, nós fizemos coisas que deu errado e nós estamos colhendo os frutos amargos ou doces das nossas escolhas. Mas se soubermos usar melhor a lei de Deus, de muitos males vamos escapar e vamos ter uma felicidade muito grande, proporcional ao nosso planeta. Quando a gente lê, pessoal, opiniões diferentes, filósofos na história, e você percebe que muitos falam a mesma coisa, fortalece a nossa confiança. É como se eu pedisse a algum de vocês, pessoal, estou precisando ir lá para o Mosteiro dos Jerônimos, como faço para ir até lá? E um de vocês me dá uma explicação, me passa um número de um metro, de um autocarro, de um comboio. Brasileiros, metrô, tá? Táxi, tá bom? Ônibus. É que eles não estão se entendendo o que eu estou falando. Porque diz que o brasileiro é o maior infiel ao próprio idioma. Os americanos vêm para cá, eles falam inglês. Os alemães, o brasileiro vem e já começa a querer falar português, de Portugal. E a gente começa, eu não estou conseguindo fazer o sotaque, mas algumas palavras já não falo mais ônibus. Para mim é autocarro. Viu, pessoal? Para mim já não é mais trem, é comboio, né? Eu não sei o que quando falam apelido. Para mim é... Como que era o apelido mesmo agora? Alcunha. Então, vamos em frente. Mas aí, pessoal, o que eu estava dizendo, quando você ouve uma outra opinião, você fica mais confiante. Então, alguém me explicou para os Jerônimos, você toma esse comboio, você pega esse autocarro. Um outro fala o mesmo, me fortalece a confiança. Puxa, olha, agora se esse aqui fala uma outra coisa, e agora? Quem é que está certo? Mas quando falam mais um terceiro, é esse aqui que nós vamos ter que pegar. E aqui houve uma conversa entre Chico Xavier e Emmanuel que fortaleceu muito essa resposta. Da boca do Emmanuel, ele diz um ensinamento ao Chico. E isso acontece demais comigo, não sei se acontece com vocês. Se acontecer com vocês, identifiquem e guardem para vocês essa experiência. Que uma vez o Chico Xavier estava em casa, após um dia de trabalho, tudo bem, não estava se sentindo amargurado com nada, e a felicidade dele começou a cair.
Ele começou a se magoar sem motivo, como uma água que você desliga do fogo e inevitavelmente a água começa a esfriar. E o Chico, sentindo aquilo, é percebido por Emmanuel. Emmanuel, o guia espiritual do Chico, sente o que o Chico sentia. Quem é médium e tem essas sensações de, às vezes, de dor, de tristeza, alegria exagerada, angústia, é porque percebe sensações que não são dele. Quem não é médium, é que Kardec diz, todos somos médios, mas eu quero dizer, ostensivamente, com essa impressão de que você nota, de que você está sentindo uma sensação diferente, é que o espírito às vezes está próximo, está se sintonizando com você e você está tendo essa sensação que vem dele. E o Emmanuel começou a perceber isso acontecer com o Chico e chamou a atenção. Chico, o que houve? Você está ficando triste? Não tocou o telefone, não ouviu uma notícia, não teve uma lembrança de nada e não está conseguindo sustentar a própria felicidade? Isso acontece tanto comigo, parece que uma memória que eu não me lembro vem me cobrar alguma coisa e eu fico abatido. Patrícia também fica, as mulheres parecem serem mais sensíveis, choram até sem motivo. Alguma coisa realmente prova, aqui nesse planeta a coisa é um pouquinho mais densa. E o Chico, na sua bondade e pureza, nosso amado Chico Xavier diz, é verdade, Emmanuel, eu estou ficando assim sim. Estou ficando abatido, um pouco triste, não sei o que é. E outras vezes acontece comigo isso, e o Emmanuel dá um conselho ao Chico, que é um conselho para nós. E quando o Emmanuel fala certas coisas para o Chico, parece que ele tricota uma touca que é perfeita na minha cabeça. Serve certinho essa carapuça para mim. Ele fala, Chico, para um pouco o que você está fazendo. Vai para o seu quarto, Chico, feche a porta, converse com Deus. Pode chorar, viu, Chico? Abra as comportas de lágrimas do seu coração. Mas depois, Chico, lave o rosto e vá sorrindo atender a multidão, porque o coração é seu, Chico, mas o rosto é dos outros. Meu Deus do céu! Emmanuel não está pedindo para o Chico continuar sofrendo e ficar fingindo que não sofre. Ele está dando uma maneira da gente não sofrer. Vamos conversar com Deus, pessoal. Em particular, feche a porta, Chico, e eu mesmo em espírito não vou entrar no teu quarto. É um momento íntimo entre você e o nosso Pai. Conversa com ele, Chico. Abra a comporta de lágrimas. Seja sincero. Pai, estou sofrendo muito, está acontecendo assim, ou estou com uma tristeza que não sei o que é. Mas depois, Chico, lava o rosto e não vai fazer cara feia para ninguém. Porque nós não temos direito de fazer cara feia para ninguém. Nós temos é que sorrir, que estar bem. E não é por maldade do Emmanuel. O Emmanuel é um homem maravilhoso, um espírito bom. O que ele quer que o Chico faça é que lute contra a tristeza. Não permita ficar mal, não. Lava o rosto e sorri, que você vai estar provando que você não quer aceitar uma coisa que está querendo que você fique. Então veja a explicação do Emmanuel comparada com a do Livro dos Espíritos. Chico, vá para o seu quarto, feche a porta, converse com Deus. Busque a lei de Deus. Quando ele fala, não se preocupa, Chico, isso é normal num planeta de provas e expiações. O Livro dos Espíritos fala, é comum ter uma felicidade relativa nesse planeta. Então eu já lamento, mas digo outra notícia. Não dá para ser plenamente feliz mesmo aqui. E se você quer, mas eu sou plenamente feliz, você pensa que é, mas felicidade mesmo você vai sentir daqui a alguns bilhões de anos, quando você for um espírito melhor, um espírito puro. Porque espírito imperfeito tem raiva, espírito imperfeito tem lamento, tem ódio, tem vontade de vingar, tem orgulho, tem egoísmo. E pesado assim, não dá para voar. Se o balão começa a ficar perdendo peso, você tem que abrir aqueles saquinhos de areia que tem do lado para ele voar. E esse saco de areia, um chama orgulho, outro chama egoísmo, outro chama inveja, outro chama status. E se você não conseguir se livrar disso, é lei de Deus, não dá. Mas se você, e um dia vocês vão conseguir, estamos todos fadados à felicidade eterna, nós vamos voar alto. E um dia seremos recebidos por nada mais, nada menos, deixa para lá. Pelo nosso Mestre Jesus, quando tivermos condições. Obrigado, meu anjo. Ágape, isso é ágape, viu? Beleza, toma um golinho para já prestigiar. Obrigado, Aninha. Então, pessoal, nós estamos atrás de um objetivo aqui na palestra. Estamos atrás da felicidade que deve ser conseguida através da lei de Deus.
Mas como vou saber onde está? Quem falou dela? E quem tem autoridade para falar? Quando eu falei que uma pessoa dá uma opinião e outra dá outra igual, tudo bem. Mas e se um dá uma opinião e outra dá outra diferente? Quem é que pode estar certo? Quem é que pode estar errado? E na questão 619, Allan Kardec fez uma pergunta. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? Todos os homens e mulheres, hindus, muçulmanos, ateus, budistas, protestantes, espíritas, católicos, todos têm direito de conhecer a lei de Deus? Ou alguma religião é que está sabendo? Ou alguém tem a verdade com ela e não quer passar? Ou passa, mas ninguém quer ouvir? A resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Eu adoro essa resposta. Eu me maravilho com cada resposta do Livro dos Espíritos. Vejam bem, todos podem conhecer. Está aí, está explícita, à vontade. Mas nem todos compreendem. Quem que compreende? Quem tem bondade no coração. Quem é mau, no sentido de ser atrasado, ignorante, vazio, eu lamento, não vai compreender. Porque você vai achar que fazer para o outro é bom? Você está louco. O bom é fazer para mim. O bom é acumular mais dinheiro. Ele não compreende a lei. Por quê? Porque ele não consegue compreender. Se entrasse por um ouvido e saísse por outro, deixaria um resquício no cérebro, mas não chega nem a entrar. Ele não faz usufruto dessa informação. Por quê? Porque para conhecer a lei de Deus tem que ter bondade, tem que amar ou tentar amar. Primeiro mandamento, amai-vos uns aos outros. Olha como Jesus é coerente o tempo todo. Só que não acaba aqui a resposta. Você já tem um bom quesito, você tem um coração bom, você já está tentando ter bondade. E o segundo, aqueles que querem procurá-la. Você tem que entender. Você tem que querer procurar, ir atrás, pesquisar. Em qual livro? Não sei, vai atrás e vê. É filosofia? Então vamos na filosofia. É no catolicismo? Vamos no catolicismo. O que você se sente melhor? É lá? Então vamos lá. É aquela que é bondoso e quer procurar a lei de Deus. 2 quesitos fundamentais. Aí Kardec faz a pergunta mais instigante da história da filosofia, da história da ciência, da história da religião, de uma maneira como todas. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Kardec era danadinho. Ele era capcioso, esse menino. Ele sabia que ele queria chegar numa resposta. É como se eu perguntasse assim para vocês: pessoal, o Henrique às vezes faz umas travessuras. Filhinho, mas... papai está só dando um exemplo seu. E quando ele faz essas travessurinhas, vocês acham que eu devo bater nele com cinta ou com chinelo? Eu acho que você não deve bater nele. Eu acho que você tem que tentar conversar, contornar a situação. Mas a pergunta é capciosa. Eu dou uma... Onde eu bato com chinelo com cinta? Então bate com chinelo, sei lá, é menos forte. Não devo bater. Kardec, onde está escrita a lei de Deus? Escrita é para falar que está num livro. E ele perguntou. E eu digo para vocês, pessoal, essa pergunta já tinha sido feita a muitos filósofos, a muitos religiosos. E quando eu perguntava, por exemplo, para um muçulmano, ele dizia: a lei de Deus está escrita no Alcorão. Se perguntasse para um judeu, a lei de Deus está escrita na Torá. Se perguntasse para um budista, a lei de Deus está escrita no Triptaka. Se perguntasse para um hindu, a lei de Deus está escrita no Bhagavad Gita. Se perguntasse para um cristão, a lei de Deus está escrita na Bíblia. Se perguntasse para um ateu, a lei de Deus está escrita na ciência. Mas Kardec fez a pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E eu digo de coração para vocês, se a resposta fosse a lei de Deus está escrita no Livro dos Espíritos, eu fecharia o livro e não faria mais palestra. Porque não é verdadeira essa resposta e eles teriam errado. Deus não deu a ninguém o direito de falar pela própria lei, e sim a todos. Todos podem encontrar a lei de Deus. Ela está na natureza, ela está no ser humano, está no amor das mães, está no amor dos pais, nos filhos, na família, nas plantas, no universo, nas leis da gravidade. Todo está manifestando o amor de Deus. Então, a qualquer lugar que você procura, você encontra. E a pergunta foi feita: onde está escrita a lei de Deus? Uma vez o Chico Xavier falou: se Allan Kardec, eu não sei se o Chico estava falando dele mesmo, né? Se Allan Kardec tivesse dito que fora do
espiritismo não há salvação, eu teria procurado outra religião. Mas como ele disse que fora da caridade não há salvação, graças a Deus, eu falei, esta é a minha religião. Porque fora da caridade abrange a tudo. A caridade não é a honra ou o direito dos ricos. Muito pelo contrário, parece que faz mais caridade quem é mais pobre. Caridade é direito de todos, direito e dever de todos os filhos. Os doentes fazem caridade, os sãos fazem caridade, os idosos fazem caridade, os filhos, os novos. Então, é humanamente para todos a lei de Deus. Mas a pergunta foi feita e vamos direto à resposta. Onde está escrita a lei de Deus? A resposta é sublime, meus amados. Quem não teve a honra moral de ler o livro dos Espíritos, vai lá, questão 621. A lei de Deus está escrita na consciência. Ah, não. Você falou que ele acertou essa resposta? Como que você vai falar que a lei de Deus está escrita na consciência se eu vejo homens como Hitler, homens que mandam matar, que se julgam superiores, homens como tantos exemplos de maldade, e não cabe ficar citando esses aqui, eu quero citar só os grandes nomes do bem. Eles disseram, onde está escrita a lei de Deus? E você fala que está na consciência? Veja bem, pessoal, aqui é preciso de um detalhe importante. Quando Allan Kardec usou esta pergunta, ele usou do verbo em francês être, que significa ser e estar. Onde está escrita é igual ao verbo to be em inglês. Onde está ou onde é escrita. O verbo to be, inclusive, lá no Brasil, é o único verbo que a gente aprende durante o curso de inglês inteiro. Você estuda 20 anos de inglês, você aprende alguma coisa, aprende o verbo to be. Não sei por que é assim. Em outros países, você faz o curso de 3 anos, está falando o idioma. Lá a gente sabe to be. Mas tudo bem. Há um interesse em nos manter assim. Mas olha só, pessoal. Agora eu vou começar a pegar pesado. Daqui a pouco, eles cortam a transmissão lá do Brasil. Tu não vai falar mais isso, moleque. É o seguinte. O verbo être, então, do francês é ser e estar. Então, a tradução foi onde está escrita a lei de Deus. Como se ela estivesse pronta e acabada. Só que, na verdade, é onde é escrita a lei de Deus. E a lei de Deus é escrita na consciência. Ela não é escrita num livro. Porque a resposta foi dada como se a lei de Deus fosse escrita por mãos humanas. Como se a lei de Deus estivesse escrita num livro, num caderno, perecível como a matéria. Ou como se Deus falasse usando a linguagem limitada dos seres encarnados. A lei de Deus está sendo escrita na consciência e isso é o que nós precisamos entender. Ela é escrita e está sendo escrita na lei de Deus, dentro da consciência. Por isso, muitos de nós já têm uma lei mais bem escrita, já tem uma coisa mais preenchida, tem um reino mais bem construído, para quem viu a prece de quinta, já tem uma coisa mais edificada, já tem um conhecimento melhor do que o outro. E há uma história linda que o Chico respondeu para a gente, participou, é vida do Chico Xavier. Está escrito no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, e ele contou a história que o Chico estava voltando para casa, e aqui eu quero mostrar para vocês como na consciência de cada um já está escrito alguma coisa, e que mostra que um já tem mais conhecimento do que o outro, mesmo sendo 2 ladrões do mesmo nível. Aconteceu que o Chico voltava do centro espírita e é abordado por 2 ladrões, tarde da noite. Chico sempre trabalhou até tarde. Para vocês terem uma ideia, o número de livros que o Chico escreveu, mais de 480 livros, fora receitas, fora cartas para as mães. Esses livros, numa média de vida do Chico, ele gastou mais ou menos 7 num ano para escrever 7,5 livros por ano. Quem leu 7,5 livros por ano no ano passado, ou já está no 4º ou 5º, já está anda logo, vai acabar o ano, daqui a pouco você não terminou. 7,5 livros é difícil de ler, escrever então. É o trabalho do Chico. Se você quiser fazer esse teste, pega ali o Paulo Estevão, pede para alguém digitar para você, você vai escrever na limpo. Aí depois você pega aquela folha, digita e depois apaga para usar a mesma folha. É trabalho, é Chico Xavier aqui. E ele estava voltando tarde do centro espírita, quando de repente foi abordado por 2 ladrões. 2 ladrões pobres. Coitado dos ladrões. Não tem muita coisa. Ameaçaram bater no Chico. Com revólver você nem precisa ameaçar. Vai, dá o dinheiro aí. Não. Ele falou, dá aqui o seu dinheiro, senão você vai apanhar aqui mesmo. E o Chico, na sua bondade, calma meus irmãos, vocês assaltaram uma pessoa pobre, eu não tenho muito, mas olha,
Pode levar o dinheiro. Não, o senhor não tem só isso, não. Se o senhor não nos der esse dinheiro, o senhor vai apanhar aqui mesmo. Nós estamos em 2. Não, eu não vou revidar, eu não sei brigar e jamais revidaria. Pode levar o que eu tenho. Fica com o meu agasalho, está frio aqui. E realmente era bem frio em Pedro Leopoldo. Ventava muito. E o Chico então oferece isso e ele fala: mas por favor, não me bata, eu cuido de umas crianças. E se vocês me baterem, vocês não vão tirar mais dinheiro de mim, porque eu não tenho mesmo. E vocês vão machucar minhas mãos e as crianças vão sofrer tanto, porque eu preciso dessas mãos boas. Por favor, deixa as minhas mãos boas, elas trabalham tanto para as pessoas, para escrever. E não é verdade, o senhor deve ter mais dinheiro. Não é, fique com o meu agasalho, vamos até em casa, eu tenho alguma coisa para vocês comerem. Olha só a ideia do menino, a bondade. É difícil até comentar as histórias do Chico, né? E ele falou assim: eu cuido de algumas crianças, por favor, leve o que eu tenho, leve o meu agasalho. Eu preciso cuidar das crianças com as minhas mãos boas. Um dos ladrões falou assim: o senhor cuida de criança pequena? Sim, filho, é verdade, eu cuido. Não estou mentindo para vocês, vocês podem ir em casa, vocês vão conhecê-la. Elas são tão encantadoras, são alguns irmãozinhos mais novos, outras que não são. Ele falou assim: o senhor é Chico Xavier? Ele falou: ah, não, ele me conheceu, agora eu vou apanhar. Aí ele fala: sim, filho, eu sou Chico Xavier, mas eu não me lembro de ter feito mal a ninguém nessa vida, mas se fiz mal a você, você me perdoa. Eu quero reparar meu erro, me diga o que foi, eu posso ajudar o que eu puder a você. E esse rapaz, esse ladrão falou: não, seu Chico, é que uma vez o senhor ajudou os meus pais. Eu era uma criança recém-nascida e batemos na sua casa. E era um dia frio, seu Chico. Como o senhor falou, aqui em Pedro Leopoldo é bem frio. E o senhor nos atendeu e nos convidou a entrar e nos serviu uma sopa. Deu comida para o meu pai, para minha mãe, e na hora de ir embora o senhor tirou o seu agasalho, pôs no meu pai, e pegou um cobertor e cobriu o meu corpo de criança e mamãe. E eu me lembro disso, seu Chico, porque a mamãe contou essa história para mim, que talvez esse homem tenha salvado a minha vida. Então, seu Chico, eu não posso aceitar o dinheiro do senhor, pode pegar o dinheiro do senhor de volta. Ai, quer saber, seu Chico? Fica com o dinheiro que eu já roubei hoje também, ó. É que acendeu uma luz na consciência dessa pessoa. Uma luz amarela. Filho, não rouba esse não, cara. Não rouba esse não, por favor. Devolve o dinheiro para ele, vai. E aliás, dá o teu também, cara. É hora de se retribuir. Tinha uma coisa escrita na consciência desse ladrão. Uma luz amarela acendeu de alerta, mas não acendeu nada na consciência do outro. Porque o outro falou: não, como assim? Nosso trabalho é honrado de roubar as pessoas. Me dê aqui o seu dinheiro, rapaz. Ele falou: não, que você calha a boca, dê o seu dinheiro para ele também. Dê o dinheiro. Ai, tá bom, toma, seu Chico. Toma meu dinheiro também. E o Chico: meus irmãos, eu agradeço muito. E não vou comprar nada para mim, eu vou comprar coisas para as crianças. E vocês podem me visitar, a minha casa fica aqui. Eu agradeço demais. E vão com Deus, filho. Vocês fizeram uma coisa muito boa hoje. Que Jesus abençoe vocês. Aí o ladrão bom falou assim: o senhor acha, seu Chico, que Jesus abençoará os ladrões? E ele falou: claro, filho, você se esqueceu que Jesus preferiu sair da terra ao lado de 2 ladrões? Sempre uma coisa bonita para falar, uma lição de otimismo, de encorajamento. Ele falou: mas vá embora, filho, não erra mais não rouba mais não, vocês são jovens, podem trabalhar, vão com Deus, que Jesus os acompanhe. A consciência dos 2 ladrões estava escrita de maneira diferente. Um já estava escrito: eu vou roubar sim, mas não qualquer um. E o outro: eu vou roubar qualquer um, não interessa. Na nossa consciência já está sendo escrito coisas diferentes, alguns melhores, outros piores, e pode estar escrito na Bíblia que a escravidão é uma coisa a ser respeitada ou aceita, mas se na minha consciência tiver escrito que não, pode estar escrito onde quiser, eu não aceito. Pode estar escrito na Bíblia que o homem é o chefe da mulher, mas se na minha consciência não está, Patrícia e eu somos iguais em casa e decidimos as coisas igualmente, e a opinião dela quando sabe mais um assunto é melhor, a opinião minha quando sabe melhor um assunto é melhor, porque quando colocamos os problemas na mesa é para resolver a solução e não resolver o problema do outro, e não vencer o outro. Eu quero vencer o problema que está nos afligindo e não vencê-la, e ela o mesmo.
Isso que mostra igualdade. E na Bíblia está escrito diferente, mas na minha consciência não está mais. E eu não aceito. Por isso Kardec sabiamente teve essa resposta. A lei de Deus está sendo escrita na consciência. E quem escreve é você mesmo, quando tem bondade e quando quer procurar a lei. E isso vai te trazer felicidade. Quanto mais, eu tenho quase convicção de afirmar que o primeiro ladrão é mais feliz que o segundo. Porque ele já encontra alguém, tem misericórdia, tem bondade. E se vocês soubessem como é bom ser bom, como vocês são bons e sabem, eu faço uma paródia de uma frase. Se o malandro soubesse como é bom ser bom, ele seria bom por malandragem. Porque é muito gostoso você ver um sorriso que você causou. É muito prazeroso você ver a felicidade que foi teu objetivo fazer. Mas olha só, pessoal, nós temos aqui uma opinião. A nossa consciência nos dá opiniões, mas eu vou trazer uma boca aqui que trouxe uma receita pra gente de felicidade. E a boca veio desse aqui, ó. E só para vocês entenderem o que significa essa pessoa ou esse espírito, que nível é esse, eu vou ler um trecho de Allan Kardec do Livro dos Espíritos que diz assim: os espíritos puros, como Jesus, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Ele já voa alto, não tem mais orgulho, egoísmo, inveja, ele já se despojou disso, coisa que nós ainda temos. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Ou seja, não tem mais motivo para abaixar a felicidade. O que abaixa a nossa felicidade é essas expiações, as provas, as dificuldades, o que nos contraria. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Jesus encarnou aqui na Terra. E se ele vier uma outra vez, ele não terá uma reencarnação, ele terá uma segunda encarnação. E se ele vier uma terceira vez, ele terá uma terceira encarnação. Porque vamos aprender bem, Kardec, que criou a palavra reencarnação, não deu a definição etimológica dela. Reencarnação, outra vez, encarnar, entrar na carne. Reencarnação, entrar outra vez na carne. Então se Jesus voltar, ele vai reencarnar. Não, não é essa a definição. Reencarnação é lançar mão de um corpo físico para evoluir. Eu estou reencarnado porque estou lançando a mão de um corpo físico para evoluir. Vocês também. Jesus não. Ele não tem mais o que evoluir neste nível. Se ele evolui, evolui no nível dos Cristos. Então ele não vem mais lançar mão de um corpo físico para encarnar. Ele veio encarnar para me ensinar. Então, reencarnação é um processo para nós expiarmos, para provarmos uns aos outros, para sermos provados. É isso que ele falou. E o interessante é que é o seguinte, nós temos uma hierarquia espiritual, 3 ordens de espíritos que Allan Kardec classificou a partir do item 100 do Livro dos Espíritos. Ele diz assim: há os espíritos puros ou perfeitos, há os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. E ele classifica como os substantivos. Aqui deveria necessariamente haver espíritos hífen perfeitos, espíritos hífen imperfeitos. Não é um adjetivo, porque senão só haveriam 2 grupos, os perfeitos e todos os demais imperfeitos. Mas há 3 grupos, perfeitos, bons e imperfeitos. Quando eu li o Livro dos Espíritos, eu falei, eu já sei onde eu estou. Perfeito, será? Acho que não, viu? Porque eu sou modesto desse jeito. Eu acho que eu sou bom espírito. Talvez na próxima encarnação eu sou perfeito. Sou bom porque eu só faço coisa boa. Só faço maldade quando ele merece também, né? Mas eu sou o espírito bom. Quando eu fui ler, tive uma decepção tão grande. Nossa, eu estou no nível mais inferior dos imperfeitos. Porque ele classifica em vários subníveis. E os imperfeitos tem 10 subníveis, os perfeitos têm 5 e os bons têm 5 e os puros não têm classificação. Não dá para saber o que eles pensam, não dá para entender o estado psicológico de um Cristo, então é melhor você não falar nada, Kardec, é melhor você ficar quietinho. Fala espíritos puros, não dá para falar nada, chegou num nível que eu não sei o que é. Mas quando eu fui analisar, eu percebi, e vou falar, e tomara que vocês sintam comigo, Kardec diz que se você vê um homem só fazendo coisa boa, não dá para afirmar que ele é espírito bom, porque ele pode estar fazendo contrariado. E espírito bom só deseja coisa boa.
E o desejo não é a mesma coisa que vontade. Eu posso desejar parar de fumar, mas não tenho vontade e fumo. Eu posso desejar ser mais alegre, mas não tenho vontade e sou um cara amargurado. O desejo é interior, a vontade é a manifestação do desejo. Espírito bom só deseja coisa boa. Então, espírito bom não pode sentir raiva, não pode sentir inveja, não pode sentir orgulho, egoísmo, vontade de esganar quando fura fila, quando o taxista cobra um pouco mais caro só porque você é brasileiro. E eu falo assim, meu Deus, eu sinto todos esses sentidos hoje, todo dia. Então eu sou um espírito imperfeito. Quando eu for bom espírito, terei a oportunidade de ser um anjo da guarda, um guia espiritual. Porque não sinto mais essas coisas. E se vocês sentem isso, vocês são imperfeitos comigo. Se você nunca sentir inveja, como o Sr. Mahatma Gandhi. Gandhi já perdoou aqueles que lhe ofenderam? Não, nunca perdoei ninguém. Mas nunca perdoou ninguém? Não, nunca ninguém me ofendeu. Nunca ninguém me magoou. Não sei por que dá perdão, não fui magoado. Ele não sente, ele não se abala pelas agressões exteriores. E na Revista Espírita, um outro texto importante, e todos devemos ler a codificação, mas a Revista Espírita é a mais volumosa obra de Kardec, escrita junto com a codificação. Ela saiu do mensal. Ele escreveu assim 2 textos na Revista Espírita de fevereiro de 68, de São Luís e Lacordaire. Ele disse: ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros. Allan Kardec não falou dessa escala. Mas parece que há uma escala. Depois que você evolui, para de sentir sentimentos, espíritos bons. E milhões de anos de encarnações, mas milhões de espíritos puros. Não, você não é bem Jesus ainda. Tem 1 bilhão de anos a seguir para ser um Cristo. E ele fala: Deus escolheu dentre esses enviados, seus superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los de Cristos. Então depois de espírito puro, tem um longo caminho evolutivo até chegar a Cristo. E isso é o que eles estão falando. Então olha São Luís, é mais explícito ainda. Os Messias, seres superiores chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste. Messias era o que os hebreus chamavam de Machá, os Messias. Os gregos diziam Christos, é a mesma classificação, é o ungido, igual. Os Messias, seres superiores chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante, acima das fraquezas humanas, mesmo durante a encarnação. Olha que chique. Às vezes, quando vamos encarnar, fazemos planos. Eu vou lá, eu vou conseguir, eu vou vencer. E nosso desejo é real. Mas aí você encarna. Puxa, aí que fica difícil. Porque ele me ofereceu uma bolada tão grande, cara. Para fazer uma coisa tão pequena. Até não custava nada, eu só vou dar um atestado falso. Mas ele me pressionou com aquele dinheiro. Pois é. Os espíritos puros, os cristos, estão acima dessas fraquezas. Não caem mais. Não tem mais essa dificuldade. Admitidos no conselho do Altíssimo, recebem diretamente a sua palavra, diretamente de Deus. Verdadeiros representantes da lei de Deus, é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, encarregados das grandes missões. E nós tivemos a visita de um deles aqui. Um deles tomou carne e veio pessoalmente trazer uma mensagem, a mensagem do amor, a mensagem de Jesus. E foi uma mensagem breve, pessoal. Foi sintética demais. Eu fiz um apanhado geral, isso aqui é bem rapidinho. Vocês sabem por quantos anos Jesus pregou o Evangelho? Ele morreu aos 33. Com quanto? Com 20 ele já começou? Com 17? Com 15? Foram 3 anos. Do ano 30 ao ano 33 incompleto. E marcou o tempo como antes e depois dele, de uma maneira inacreditavelmente forte. Jesus é o homem mais estudado, mais pesquisado, mais aprofundado de toda a humanidade. Na sociedade, na Biblioteca de Paris, o Espelho da Cultura Ocidental é o segundo verbete mais procurado. Jesus, só perde para Deus. Você sabe quantos sermões Jesus falou? O Sermão da Montanha é um deles. Quantos ensinamentos assim com longos discursos Jesus fez? Foram 40? 50? Foram 20? Foram 7. 7 sermões em 3 anos. E os que foram anotados. Quantas histórias ele contou?
Histórias como o grão de mostarda, a parábola do semeador. Quantas histórias ele... Foram 49 histórias. Meu, tá ficando pouco, né? Tá ficando reduzido. Eu já fiz mais do que 50 palestras e não mudou nada. Nem para mim. Como que pode uma pessoa vir aqui? Mas é que aqui tinha uma outra coisa, né? Ele já era um Cristo. Alguém que já estagiou em tudo isso que eu passei e agora estageia lá nas condições de Cristo. E aqui veio dessa boca, desse pouco apanhado que nós temos chamado Novo Testamento, Evangelho de Jesus, que vem essa receita. E que tudo que eu contei aqui até agora foi para preparar a notícia para vocês. Como um diretor de um filme, que não tem sentido você ver só a cena final se você não assistiu o filme inteiro e se envolver com a majestática informação desse homem aqui. Uma vez um repórter perguntou para o Chico: Chico, em que o Emmanuel era mais disciplinador? Em que ele pegava mais no teu pé? E ele falou, sem dúvida nenhuma, no trato que eu tenho com as pessoas. Da maneira como eu atendia alguém, que eu sorria para alguém, que eu respondia a alguém. É nesse quesito que é importante entender que Jesus vai nos pedir. Se for irmão de casa, então, é muito mais grave. Se for convívio, é muito mais grave. Porque nós adoramos Deus porque não convivemos com Ele. Porque se... Não quero dizer que Ele não está aqui, porque se Ele vai te disciplinar o tempo todo, não faz assim, você fica emburrado na hora. Nós não gostamos de ser repreendidos. Por isso que a mãe irrita, o irmão mais velho irrita, porque conviver é dureza. Por isso que eu falo, os meus amigos me entendem melhor do que a minha mãe. É lógico que você não mora com eles. E aqui uma outra segunda informação. Se você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela ou more com ela. Por isso que eu te amo, meu amor. Então, pessoal, aqui há uma historinha muito bacana, muito importante de eu dizer. Uma vez, o Chico estava com um cachorrinho e o Chico sempre amou muito os animais. Tem uma história chamada, um livro, Chico Xavier e os Animais. Se vocês quiserem conhecer, vocês leiam. Para você ter noção o que era o senhor Francisco de Paula Cândido Xavier em relação ao animal. Em relação aos seres humanos, temos várias notícias. Mas em relação ao animal, ele estava com esse cachorrinho envelhecido, adoentado pela idade avançada. E o cachorrinho procurando ajudar a melhorar a situação, estava dedicando tanto tempo, dedicando tanto remédio, dedicando a atenção. E o Chico, como falei, trabalhava muito. E uma das irmãs do Chico, se eu não me engano, Cidália ou Carmosina, chegou e disse assim, poxa vida, coitado do Chico, tá tão desgastado com esse cachorro, não sei quem gosta tanto desse cachorro. O nível de consciência é diferente, o amor é diferente também. Tá gastando tanto dinheiro e o Chico ganha tão pouco, tá tão difícil. Acho que eu vou resolver esse problema do Chico. Não, Carmosina, não faz isso. Ontem, no nosso congresso aqui, foi falado que a eutanásia não é coisa boa. Mas ela talvez não ouviu o congresso, porque foi bem anterior ao congresso essa história. E ela falou assim, quer saber? Eu vou chamar um amigo veterinário e vou sacrificar o cachorro do Chico. Vou fazer uma eutanásia dele. E aconteceu. Chegou, fez uma eutanásia, o cachorro desencarnou. Aí o Chico, quando chega em casa e vê aquela imagem daquele cachorro imobilizado, paralisado ali, mas ele tem uma dor tão profunda no coração, ele vai lá e o que aconteceu? Mas como ele estava bem, eu estava vibrando, estava achando que estava tudo certo, não ia dar errado, e começa a desesperar. A mulher começa a ficar também... Aí Chico, e contou para ele. Eu não sabia, eu quis palpar teu sofrimento e eu chamei e matei o cachorro. Nossa, mas o Chico ficou tão triste. Quem tem cachorro em casa aqui em Portugal? Maravilha, muitos têm, eu também tenho. É um membro da família da gente, não é? Difícil, quando ele fica doente a gente fica doido. Quando ele desaparece a gente fica doido, maluco atrás do cachorro, põe em cartaz. E o Chico então fica magoado com aquilo e enterra o cachorro. Envolve o cachorro num chale dele, lá num manto dele, para encerrar, e é triste. O Emmanuel também fica dando passe no Chico, na irmã. Fica aquele problema entre dois irmãos. Aqui começa um grande ensinamento. E passa alguns dias, o Chico com aquela mágoa, lamentando, até agora misturado com a irmã. Se fosse só desencarne natural do cachorro, não estaria assim. Acontece que o Chico chega e vai psicografar alguma coisa de romance com o Emmanuel, e antes de
começar, o Emmanuel fala assim: Chico, para um pouco, larga o lápis. Que é isso, Chico? Que mágoa é essa no coração? Estou vendo uma nuvem escura no seu peito. Que história é essa? Não conseguiu engolir a história do cachorro ainda, Chico? Mano, não consegui engolir, não. Eu não consegui, eu estou triste demais, eu estou muito abatido. A minha irmã matou meu cachorro. Chico, não fala assim. Você não sabe a intenção dela, o que ela quis fazer. Deixa para lá, vamos trabalhar. Não estou conseguindo. Bom, Chico, então vamos resolver esse problema. Vamos acabar com essa briga entre vocês dois o mais rápido possível. Vamos, mas não sei o que fazer. Mas eu sei. A sua irmã quer ganhar um negócio, quer comprar uma coisa, não quer? Aqui a gente fala negócio, né? Coisa. O brasileiro fala muito assim. Quer? Pois o que ela quer? Você sabe, Chico? Sei. O que é, Chico? É uma máquina de costura. Então, é isso. Nós vamos lá na cidade, comprar uma máquina de costura e vamos dar de presente para tua irmã. Mas, mano, eu acho que você não entendeu. É ela que matou o meu cachorro. É ela que tinha que comprar alguma coisa que eu quero me dar, não eu ir dar para ela. Ô, Chico, essa receita não é minha, não. Essa receita é de Jesus. A receita de Jesus, mano, é de Jesus. O que é para fazer? É para a gente ir na cidade, comprar uma máquina de costura e dar para tua irmã de presente. Bom, então vamos. É uma pena que a palestra para nós tenha acabado aqui. A gente não consegue fazer mais. Mas o Chico fez, então a palestra continua. Em nome do Chico. Ele foi na cidade, procurou o modelo certo, encontrou. Quando perguntou o preço, ele falou: nossa, não tenho dinheiro para pagar. Eu vou ter que fazer em parcelas. Aí o Chico fez em 5 encarnações para poder pagar 12 vezes e comprou a máquina. Mandou embrulhar, levou para casa e entregou. Quando entregou lá, ele falou assim: irmã, Cidália ou Carmosina, vem cá. Que foi, Chico? Eu também estava triste, coitado. Eu tenho uma coisa para te mostrar que eu trouxe para você. Eu comprei para você. O que é? Olha aqui. Você não queria uma máquina de costura? Diz que quando ela vê aquela máquina de costura, o sonho da vida dela, mas ela fica com uma alegria tão inacreditavelmente grande e põe a mão no rosto e começa a chorar. Chico, não acredito, Chico, que você comprou para mim. E aí foi desembalando. Era essa que eu queria mesmo, Chico. Mas começou a ser misturado com uma dor no coração, um arrependimento. Ela falou: Chico, me perdoa, Chico. Eu estou tão triste, eu estou tão amargurada. Eu fiz uma coisa muito errada e está me atormentando desde o dia. Eu matei seu cachorrinho, Chico. Eu não queria fazer isso. Eu queria livrar você de um sofrimento, livrar ele. E tomei uma atitude, eu fiz uma escolha, mas fiz a escolha errada. E você é um menino tão bom, Chico. Sempre foi tão bom pro papai, pra mamãe. É a melhor pessoa da nossa família. Nunca vi ninguém tão bom que nem você. E você me compra esse objeto dos meus sonhos, Chico. E beijava as mãos do Chico. Diz o Emmanuel que vê pela vida espiritual uma luz tão bonita sair do coração dessa mulher e ir pro coração do Chico e dissolver aquela mágoa escura. E ele fala imediatamente: não, minha irmã, não estou magoado, não. Fiz porque te amo. E fiz isso porque sinto o seu amor por mim. E fiz para você costurar as minhas roupinhas rasgadas, tanto que você não gosta que eu fique mal vestido. E fazer roupinha para as crianças. Então comprei porque te amo. Nem estava triste com o cachorro. Nem estava triste, né, Chico? E o Emmanuel olhando para eles, analisa aquilo. Deixa eles se entenderem. E aí o Chico percebe que não estava sentindo mais aquela mágoa. A Carmosina se levanta, chorando, vai para lá, não vê o Emmanuel, talvez tenha passado por dentro do Emmanuel. E o Emmanuel olha para o Chico olha para o Emmanuel e fala: tá vendo, Chico, as receitas de Jesus são infalíveis. Ele fala: é verdade, Emmanuel, as receitas de Jesus são infalíveis, é que a gente muda os ingredientes, não é? Muda, Chico. Em vez de pôr amor, você põe revolta. Em vez de pôr perdão, você põe mágoa. Em vez de alimentar com a paz, se alimenta com a discórdia, com a ignorância, com a inveja. Como nós fazemos. Muda a receita o tempo todo. 3 colheres de farinha, não, vai ficar muito seco, vou pôr 2. 3 colheres de açúcar, vai ficar muito doce, vou pôr 1. Você muda a receita, você vai querer que saia igual, não sai. Se a gente conseguisse fazer o que ele falou. Mas é que é duro, eu sei, a gente não consegue. Mas aqui, pessoal, o pedido de Jesus, nosso mestre maior, da onde veio retirar desse ensinamento? Se te baterem numa face, oferece a outra. Paga o mal com o bem. E em Mateus, no capítulo 3, 23, ele diz: se estás, portanto, diante do altar, pronto para fazer a tua oferta, mas te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta e vai correndo
vá primeiro reconciliar-se com o teu irmão. Só então depois disso vem fazer a tua oferta. Entra em acordo com ele sem demora, com o teu adversário, com o teu irmão, enquanto estás a caminho com ele. Porque para que não seja posto em prisão, e em verdade eu te digo, dali não sairás até ter pago o último centavo. Então, se você está de malzinho com alguém, está magoado com alguém, trata de fazer as pazes logo. Porque Jesus falou, você está com a oferta diante do altar, é só um passo você faz a oferta. Ele podia falar, bom, já que você está diante do altar, então faz logo a oferta e vai correndo. Não. Guarda essa oferta e vai correndo e primeiro resolver esse problema. É muito mais importante, religiosos do mundo inteiro que nos assistem, católicos, espíritas, evangélicos, não precisa se preocupar em ser tão religioso não, mas se preocupe em ser uma pessoa boa para os outros, boa para o teu irmão, para o teu vizinho, para a pessoa que mora na tua rua, e essa pessoa vai fazer com que você consiga a construir um reino em você e a fazer essas pazes, se livrar dessa mágoa que está no teu coração. E então, pessoal, vocês entenderam a lição, a receita? Está alguém brigado com vocês? Compra uma máquina de costura e dá para ele. Não é isso. É fazer o bem para a pessoa. Pode ser até uma máquina de costura, pode ser um convite, pode ser um abraço, pode ser um sorriso, pode ser aceitar um convite. Mas faz alguma coisa que você entenda que você não quer mais briga, que você levantou uma bandeira branca, é paz daqui para frente, principalmente com aqueles que moram na tua casa. E se Allan Kardec falou que o homem é o artífice da própria infelicidade, é fácil concluir que o homem, que nós, somos os artífices da própria felicidade. É só fazermos o que achamos certo da lei de Deus e conseguiremos. E eu vou finalizar, pessoal, com 2 encantadoras poesias para vocês. Porque muitos de vocês podem até falar assim, mas eu não tenho ninguém brigado comigo em casa. Eu não tenho ninguém magoado. Eu não tenho ninguém que colocou na minha vida uma coisa que eu possa entender. Essa receita não funciona para mim. Como que eu vou saber então? Bem, pessoal, se você não sabe, quem vai te responder será Deus. Quando o Emmanuel falou, você está triste, amigo? Alguma coisa está te impedindo de ser feliz? Vai para o teu quarto, fecha a porta e conversa com Deus. E Ele te dará uma resposta. Aquilo que você precisa ouvir na tua condição para ser alguém mais feliz, que isso é o que Deus mais quer que a gente consiga, ser feliz por nós mesmos. E essa encantadora poesia é de Alta de Souza, está no Parnaso de Além Túmulo, de Chico Xavier, na psicografia dele. Ela diz assim, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volte ao teu templo interno abandonado, a maior de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouça o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então essa dor que te domina numa linguagem pura e peregrina da voz de Deus dentro do teu coração. Alta de Souza, pelas sagradas mãos do nosso Chico. Mas eu acho que essa serve para todos nós. Essa vai para todo mundo aqui, porque eu não encontrei um que não tenha ainda brigado, deixado um rastro de mágoa. E é de Maria Dolores. E ela disse que se a gente quiser ser feliz, nós temos que aprender a perdoar os outros. Porque Jesus esteve aqui na terra e não errou em nada, mas teve que dar o seu perdão, porque erramos feio com o Mestre. Cometemos o assassinato de um emissário divino, encurtando mais ainda um pouco do seu ensinamento. E ela diz assim, perguntas ao mundo e ainda ao redor, o que fazer para ter mais luz ante a vida maior? E a vida lhe diz uma palavra só para seres feliz, perdoar. Perdoar, para que vivamos em altos cimos, na cúpula dos bens que usufruímos, o perdão é lei da própria vida. Tudo te ensina em torno, alma querida, perdoar, perdoar. O chão perdoa a lâmina violenta para produzir o pão que te alimenta na lavoura a brilhar. A madeira em casa, o machado bronco, ouviram na floresta o grito do tronco. Perdoar,
Perdoar. Do trigo que móis para fazer o bolo, a lenha que lhe oferta calor e consolo no lume a crepitar. Do topo da montanha ao poço mais profundo, tudo repete a te ensinar no mundo. Perdoar, perdoar. Considere, alma querida e bela, da existência nobre a vida mais singela. Ninguém caminha sem errar. Ofensas, agressões, é preciso esquecê-las. Por mais luz pede Deus, acendendo as estrelas. Filhos, querem ser felizes? Perdoar, perdoar. Porque quem não aprendeu a perdoar, pessoal, não consegue se livrar da mágoa que foi produzida pelo erro do teu irmão. E você, magoado, não consegue ser feliz. O perdão é um filtro que temos, que impede a dor ficar com a gente. É carregar um fardo que não é nosso. O erro foi do outro, ele vai responder perante Deus, eu não. Mas se eu não consigo perdoar, eu fico vinculado a ele. Se eu quiser me livrar e voar alto, eu preciso entender a perdoar. Eu sei que aqui em Portugal tem coisas incrivelmente gostosas de comer numa padaria. E se a gente vai numa padaria pegar uma tortinha de Belém, é porque a gente quer sentir um gosto saboroso de canela, de coisas gostosas. Se você vai num lugar comprar uma torta de morango, é porque você quer sentir um gosto de morango representado nessa torta. E se você ganhou um presente de Deus que chama vida, é porque Ele sabe que você quer sentir um gosto que chama felicidade. Acontece que Deus dá a vida, a felicidade fica por nossa conta. Então que os tristes comemorem, porque planeta de prova e expiação é um planeta propício para ser infeliz, para ser magoado. Mas quem não quiser mais aceitar isso, pode começar a procurar que há uma lei em qualquer lugar, na natureza, no seu coração, dentro da tua consciência, que te deixará muito mais feliz. E se você quer sentir gosto de felicidade, só depende de você. Eu quero dizer uma frase que o Chico disse: a felicidade não entra em portas trancadas, portanto abra o teu coração para que um cardiologista não precise fazer isso. Amados de Portugal, é uma honra para mim ter ficado aqui com vocês e que eu possa voltar, sempre que voltar aqui, visitar essa casa e falar um pouco mais. Que Jesus nos abençoe.